Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui com imensa alegria participando de um novo encontro da nossa querida Fake Online. É muito bom estar com vocês, ter essa maravilhosa oportunidade de compartilhar agradáveis momentos de reflexões sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E é, de fato, um enorme motivo de gratidão e felicidade. Mas, como de costume, no início dos trabalhos da nossa querida Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa singela oração. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao Mestre, amigo de todas as horas, Jesus, aos mensageiros de luz que nos acompanham e ao Pai Maior em seu infinito amor, justiça e misericórdia. Graças a Deus. Querido Pai, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, queridos irmãos trabalhadores, querido irmão José, mentor de nossa amada Fake, agradecemos pelo dia de hoje, no qual somos abençoados com a possibilidade de realização de nosso gratificante trabalho. Agradecemos, Pai, pela vida em nosso planeta. Agradecemos pela nossa saúde. Agradecemos pela oportunidade de mais essa encarnação, que é fonte de tanta aprendizagem e resgate. Rogamos paz, equilíbrio e harmonia, além das melhores intuições, para que sejamos bons instrumentos de Tua vontade, depositando nela o melhor que há em nossos corações. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos necessitados e que cada coração de cada irmão de nossa família universal seja tocado e aquecido pelo Teu amor. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando tudo juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, muito bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, mais uma vez gostaria de manifestar a minha enorme alegria de estar com vocês na Fake Online. E aproveitando para lembrar do nosso modo presencial. Sim, todos os atendimentos presenciais já estão funcionando. Não deixem de vir. E para quem deseja iniciar o seu tratamento ou retornar ao seu tratamento, basta procurar a nossa equipe de atendimento fraterno, que irá receber a todos com a costumeira dedicação e a costumeira amorosidade. O atendimento fraterno funciona nos seguintes horários: às terças-feiras, de 15 às 17 horas, às quintas-feiras, de 18 às 20 horas e aos sábados, de 9 às 11 da manhã. Lembrando também das nossas palestras presenciais, que são realizadas às terças-feiras, de 15 às 16h45, às quintas-feiras, de 19h30 às 20h45 e aos sábados, de 9h30 às 10h45. Fiquem absolutamente tranquilos, pois continuaremos adotando todos os critérios de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias locais, para que o bem-estar e a segurança de todos vocês estejam sempre em primeiro lugar. Por último, mas não menos importante, convém lembrarmos que somos uma casa totalmente voltada para a caridade, ou seja, todos os atendimentos da Fake são gratuitos, são atendimentos fraternos, são atendimentos do coração, para todos, independente de suas religiões. Essa é uma casa que está aberta a todos que a procurarem. Não discriminamos ninguém, ninguém aqui é rejeitado. Contudo, temos diversas despesas de manutenção da casa
E essas despesas são pagas através das doações que recebemos, tanto do nosso corpo mediúnico, dos médiuns que trabalham na casa, como daqueles tantos irmãos que aqui são acolhidos. Assim sendo, pedimos, por gentileza, que nos ajudem a ajudar. Colaborem com nossa casa. Não estipulamos valores e tampouco é obrigatório. Ajuda quem puder, quem quiser, da forma que quiser. Ninguém deixará de ser acolhido caso não possa colaborar. Mas se puder, colabore. A colaboração de vocês é fundamental para a continuidade do nosso atendimento fraterno. Por favor, nos ajudem a ajudar. Aqui na tela, mostra como podem fazer as suas doações. E também podem fazer presencialmente aqui, procurando na secretaria, na tesouraria, a pessoa responsável que vai orientar vocês. Bem, como sempre lembramos, estamos numa nova temporada. Nossa atual temporada trata da releitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fantástica obra de Allan Kardec. E esse carinho da nossa amada Fake chamamos de Evangelho Luz da Nova Era, cuja proposta é trazer até vocês as entrelinhas dessa encantadora obra. E dessa forma, tentamos colaborar com os que assistem a internalizar ainda mais o Evangelho segundo o Espiritismo, primorosamente elaborado pelo seu codificador Allan Kardec. Ou seja, nosso objetivo é, de forma singela, tentar somar reflexões a tantos ensinamentos sublimes trazidos pelo codificador nessa obra-prima. O Evangelho segundo o Espiritismo foi elaborado em uma sublime egrégora formado por inúmeros mensageiros de luz, sob a regência do Espírito de Verdade. E entre tantos ensinamentos, tem a função reparadora e mantenedora de lares, uma vez que é a base para a condução do culto do Evangelho do Lar. Enfim, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, tema de nossa nova temporada. E em nossa exposição de hoje, falaremos sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, cujo tema está nas instruções dos Espíritos no subitem 6, afabilidade e doçura. O texto ditado pelo espírito de Lázaro, em 1861, cita de forma poética que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Por outro lado, muitas vezes as aparências enganam, o que significa dizer que, pela necessidade do relacionamento interpessoal, fundamental para a sobrevivência, é possível ter que aparentarmos aquilo que não somos, demonstrando uma afabilidade que não possuímos, uma doçura que, quando aprofundada, é amarga, como descreveu Lázaro, o verniz de tais atitudes. Sim, podemos aparentar o brilho da madeira caprichosamente vernizada pelo artesão, mas em nosso interior podemos ao mesmo tempo estar vazios, corroídos pelos cupins da arrogância, do orgulho. Continua Lázaro. Quantos há cuja bondade não passa de uma máscara para o exterior e arremata de forma firme e inequívoca uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Duro, talvez, porém real. Não raro observamos pessoas com esse comportamento. Aqueles que se apresentam na sociedade com brandura, mas que no silêncio das noites, em sua intimidade, se despem da afabilidade, revelando a mais cruel face da agressão. Incontável é o número de seres humanos que mostram o sorriso nos lábios e escondem o veneno no coração. Aqueles que são brandos até a página 2, ou seja,
até serem contrariados, que, conforme asseverou Lázaro, possuem a língua de ouro quando estão na presença do outro, mas que em sua ausência transforma essa mesma língua em um dardo peçonhento. Criaturas que aparentam bondade em suas relações externas e cotidianas, no entanto, são verdadeiros tiranos domésticos, que escravizam suas famílias, que escravizam seus subordinados, que escravizam aqueles os quais julgam em posições inferiores a deles. Impõe a estes, pelo peso do orgulho e do despotismo, como a se vingarem daqueles a quem não podem controlar, comandar, subjugar. Talvez por falta de coragem para o enfrentamento àqueles que apresentam envergadura similar à sua. Por incapacidade, não conseguem se impor à vida com legitimidade. Então levam para a sua célula familiar toda a sua prepotência. Quase como uma fera rugindo, ameaçam ao dizer: aqui eu mando e sou obedecido, esquecendo apenas de acrescentar uma pequena frase: porém, sou odiado. Não importa ter os lábios de mel se o interior está inundado pela amargura. É preciso ser afável e doce no coração. Essa é a forma de se alcançar a verdadeira brandura, uma vez que o que se espalha pela vida é aquilo do que o coração está repleto. Pois é possível enganar pessoas. É possível enganar até a si mesmo, mas jamais será possível enganar a Deus. Nisso se resume a importante mensagem de alerta ditada por Lázaro, em Paris, 1861. Assim, hoje falaremos sobre a doçura pode ser amarga. O alerta do texto ditado por Lázaro, além de legítimo, é muito útil para observarmos que somos seres multifacetários, ou seja, com essas várias faces ou máscaras cuja origem é a palavra persona, que eram máscaras utilizadas por atores em seus diversos papéis, a qual o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung definiu como personalidade. São naturais e estão presentes em todos os seres humanos. Assim sendo, podemos afirmar que não utilizamos a mesma máscara o tempo todo, e todos nós usamos várias máscaras o tempo todo. Isso se dá por questões de relacionamentos interpessoais, tão necessários à nossa evolução durante a nossa encarnação. Em outras palavras, podemos dizer que para sobrevivermos, temos que nos adaptar às mais diversas situações, ou seja, temos que utilizar diversas máscaras. Por sermos seres sociáveis, interdependentes e estarmos encarnados para nos melhorar, utilizamos para tal o que é importante nesse contexto de relações sociais, que são várias máscaras. Precisamos transitar na convivência respeitando que a lei de Deus determina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, para aprender o verdadeiro amor e com ele evoluir. Entretanto, embora muito ricas, as relações humanas nem sempre são simples. Sempre iremos deparar com a diversidade, o que exige habilidade, o que exige a inteligência emocional. A exemplo, se por hipótese imaginamos a necessidade de conviver com um profissional de superioridade hierárquica nossa, ao qual discordamos completamente de sua postura, de seu comportamento
enfim, de sua forma de agir. Nesse caso, será necessário, dentro dos limites que preservem os nossos princípios morais e éticos, adotar um comportamento, uma máscara, uma persona que nos permita sobreviver àquele ambiente. Sendo, porventura, tal superior uma pessoa arrogante, vaidosa, daquele tipo que não suporta ser contrariado pelo seu comportamento egóico, o confronto de ideias e posicionamentos seria trágico para o mais fraco, podendo trazer um efeito chamado, e aí vai uma palavra que provavelmente não conste do dicionário da língua portuguesa, sincericídio. O sincericida é aquele que, para manter sua autenticidade, não consegue administrar essas diferenças e acaba se chocando quando alguém que, mesmo estando errado, tem o poder de decisão. E o mau uso do poder é sempre desastroso para nações, para organizações e, finalmente, para as pessoas. Assim sendo, é mais prudente se adaptar a determinadas situações a cometer o sincericídio. Isso não significa que devemos nos submeter ao que está em desacordo com a ética e o bem proceder, quando temos invadido os limites da moralidade. Não há o que negociar. Isso é diferente. Mas precisamos, muitas vezes, nos adaptar a situações. Uma frase muito comum é engolir sapos para poder sobreviver dentro de um contexto social, onde nem sempre estamos de acordo. Outro desastroso fato que inclui essa troca de máscara é quando, por características de um determinado indivíduo, ele utiliza máscaras como a da violência, da agressividade. A exemplo, tantos casos são registrados de mulheres agredidas, tanto feminicídio, muitas vezes surpreendendo familiares que não conseguem acreditar que a pessoa que agrediu, que matou, aquela pessoa que apresenta um comportamento social extremamente cordato, que nunca foi pego em nenhuma situação social de agressividade, que estivesse fora de um comportamento padrão, é capaz de ceifar a vida de uma mulher, sua companheira, muitas vezes, quando a sós, no conforto e no contexto do próprio lar. Durante a pandemia, por exemplo, onde a convivência íntima ficou ainda mais exacerbada, aumentou exponencialmente o caso de feminicídios e, inacreditavelmente, cometidos por pessoas tidas como acima de qualquer suspeita. Sem contar outras máscaras que levam a atitudes racistas, homofóbicas, xenofóbicas, máscaras, sem dúvidas, muito mal escolhidas e que muitas vezes podem ser fatais. O que na verdade precisamos, meus irmãos, é obter o equilíbrio entre todas essas máscaras, essas personas normais a cada um de nós, para que possamos ser aquilo que aparentamos ser. Buscarmos em nós um mínimo de coerência. Me lembro que há muitos anos, em uma empresa na qual trabalhei, fomos realizar um treinamento corporativo comportamental. Logo ao entrarmos na sala de aula, percebemos que haviam 2 círculos desenhados num quadro. Um maior e, no seu interior, um círculo menor. Logo em seguida, o grupo já estava formado, devidamente acomodado. Entrou o professor que ia ministrar o treinamento. Ele era uma pessoa externa, de fora da empresa, nos cumprimentou, se apresentou e disse: vamos começar o nosso treinamento da seguinte forma. Como podem observar, temos o desenho de 2 círculos no quadro negro, um dentro do outro.
Pois bem, o círculo menor representa como você se enxerga, como você se percebe. Já o maior representa como as pessoas enxergam você, como percebem você. Então, disse o professor, darei 30 minutos para que o grupo discuta e conclua qual dos círculos está correto. O círculo menor, como você se percebe, ou o círculo maior, como as pessoas percebem você. E o professor se retirou da sala. É desnecessário dizer que tivemos 30 minutos de polêmica e muita confusão. Vários tipos de resposta, cada um achava alguma coisa, somos plurais. Então, após o tempo determinado, o professor retornou e perguntou a resposta. Ouviu as mais variadas versões, todo tipo de comentários, com toda atenção e cordialidade. E no final, para a surpresa de muitos, ele disse: o correto é que haja apenas um círculo, não dois. O que significa dizer que quando você se percebe da mesma forma que as pessoas o percebem, você está muito próximo da assertividade. Ou seja, quando existe apenas um círculo, demonstra que você é a pessoa que as pessoas veem em você. Ou seja, demonstra que, muito provavelmente, de fato, você é o que acha que é. Isso para o bem ou para o mal. Não necessariamente para o bem, não necessariamente para o mal. Mas que isso equaliza um pouco a sua percepção da vida, como as pessoas percebem você. Divaldo Franco, numa palestra onde descrevia a série psicológica de Joana de Ângeles, esclarece que Jung, discípulo de Freud, explica que a consciência é como um iceberg, cuja parte que fica fora d'água representa apenas 5%. Esse é o nosso lado consciente. E a parte que fica submersa, embaixo d'água, esse é o nosso lado inconsciente. Ou seja, conforme o comentário de Divaldo, Jung alerta que somos seres predominantemente inconscientes. Essas relevantes informações trazidas pela psicologia e traduzidas na rica mensagem de Lázaro nos mostram exatamente como a doçura pode ser amarga. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 115, encontramos o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. Ou seja, partimos todos do mesmo ponto, sem privilégios ou abandonos. Somos todos iguais na nossa criação. Deus não privilegia nem abandona ninguém. E complementando a questão 115 com a questão 115A, onde Kardec compara a origem do espírito com crianças, ou seja, ainda inexperientes e que pouco a pouco vão adquirindo os conhecimentos que carecem, temos na resposta uma chave de conexão para o tema de hoje. O espírito de verdade responde: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu maior aproveitamento depende de sua maior ou menor docilidade. A docilidade verdadeira nos traz um comportamento que vai colaborar em muito com o nosso adiantamento. Usamos diversas máscaras, personas, como dissemos, as quais precisamos manter em equilíbrio
para garantir um mínimo de assertividade. 95% do que somos está no nosso subconsciente. Além disso, somos espíritos muito jovens, crianças espirituais. Só 5%, apenas 5% do que somos está no nosso consciente. Ou seja, é bastante natural termos dificuldade em construir verdadeiramente afabilidade e doçura. Juventude, muita coisa no subconsciente. Encontramos em nosso dia a dia vários exemplos do que precisamos melhorar. Observem muitas vezes que somos mais afáveis e doces na rua com estranhos do que em nosso próprio lar. Outro dia, é inevitável, eu estava descendo o elevador do prédio em que eu trabalho, onde uma pessoa dizia para outra. Aí eu falei para minha esposa que ela não precisava me tratar bem. Bastava apenas que me tratasse como ela trata os estranhos na rua. Assim já estaria perfeito. Que coisa curiosa. Se ela me tratar igual o estranho na rua, ela está me tratando melhor do que como ela me trata. Mas isso tem uma razão, meus irmãos. Em casa, que é o local onde nós nos sentimos mais à vontade, mais seguros, na segurança do nosso lar, usamos a máscara que nos deixa mais confortáveis. A questão é, estamos usando a máscara mais adequada? É preciso avaliar se estamos com a máscara mais adequada, se estamos agindo corretamente com nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos em geral. Quantas vezes deixamos de ser doces em casa, porém somos solícitos e afáveis longe de casa? Em casa, coisas simples e banais onde podemos colocar um toque de gentileza, simplesmente ignoramos. Como aquele pudim que é feito para a sobremesa de domingo, vai acabando, né? Vão comendo, mas ninguém ousa comer a última fatia, por preguiça de lavar o recipiente do pudim. E o resultado é que, no final, temos aquele carpaccio de pudim, aquela fatia invisível. Quão fina fica a última fatia, para ninguém lavar o vasilhame onde está o pudim. Meus irmãos, a família é um grande laboratório para a prática do amor. E não por acaso encarnamos onde necessitamos e com quem necessitamos. Então não percamos essa sagrada oportunidade que vai além da prática da afabilidade e doçura. Envolve a conquista de outras virtudes que estão ligadas a ela, como a paciência, a tolerância. É claro, além dos resgates e reencontros de antigos amores. Há pouco tempo, tive a oportunidade de conviver com uma família que vivenciou um problema muito grave. Um jovem de 29 anos, saudável, foi subitamente acometido por um sério problema de saúde, chegando a ser considerado irreversível o problema. Por pouco realmente não desencarnou. Contudo, apesar da extrema gravidade, ele se salvou. Tratou-se de um veneno, de um evento tão impactante que os médicos ficaram perplexos e a família naturalmente feliz. Passado o momento dramático desse episódio, ficaram marcas profundas nessa família. Mas mais do que isso, ficou uma grande questão. O que fazer com essa oportunidade? Sim, porque foi uma nova oportunidade. Não para o jovem apenas, mas para todo o seu ciclo familiar. E penso que a resposta está na ressignificação de contextos, buscar transformar o desespero, a desesperança, a quase perda
ingratidão. E isso não se aplica apenas à família que viveu tais momentos de angústia, mas todos aqueles que urgem em se perdoar. Como disse Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Rever os pontos de conflito e desunião que muitas vezes se dão por banalidades, consolidando relações de forma igualitária. Relação transformada pelo sopro de vida promovida pela brisa divina. Afinal, em relações de desigualdade, não existe afabilidade e doçura. Quando alguém se julga superior ao próximo dentro da relação, permite que o orgulho entre pela porta da frente e que a humildade e o respeito saiam pela porta dos fundos. É a gota que transborda um copo repleto de amarguras, frustrações, traumas, desencantos e que, no entanto, precisamos refletir se não é preciso constantemente esvaziar os copos de nossa vida. O copo que carrega mágoas, carrega inveja, carrega vaidade, carrega orgulho. Se for para transbordar o nosso copo, que seja no amor e na caridade pedida e praticada por Jesus. Não é uma tarefa fácil, pois ainda trazemos ao longo de nossas existências e ainda na atual muitas imperfeições que precisamos enfrentar e vencer. Mas certamente estaremos sozinhos. Jamais estaremos sozinhos ou abandonados, pois certamente estaremos acompanhados pelos mensageiros de luz. Então, precisamos apenas vigiar e orar. Vigiar as nossas condutas para nos manter humildes de coração e orar a Deus que nos dê forças para que não desanimemos na missão de servir ao próximo. Haroldo Dutra conta uma história até certo ponto engraçada, que estava com seu filho em seu carro quando levou uma fechada no trânsito. Disse que, irritado, já abria o vidro do carro para xingar quando seu filho lhe perguntou: "Você vai xingar, pai?" E Haroldo respondeu: "Tô querendo." E o filho perguntou: "Mas pai, e se for alguém que assiste às suas palestras?" E Haroldo pensou, então fechou o vidro do carro e declinou da ideia. E assim funciona. Podemos enganar a todos, mas o Pai nos conhece e, mesmo nos conhecendo, nos convida a sermos de verdade afáveis e doces. Então, meus irmãos, pensemos sobre isso. Que a nossa afabilidade, a nossa doçura, ela seja a nossa melhor versão. Isso não significa dizer que nós temos que concordar com tudo, que nós temos que ser aquela pessoa passiva que prefere não reagir a ter que desagradar alguém. Não, isso não tem nada a ver. O que é importante é que nós sejamos verdadeiros, que as nossas máscaras sejam todas utilizadas da melhor forma, sempre voltadas para o bem, sempre voltadas para o amor, para aquilo que o Pai nos ensinou, para aquilo que está na nossa consciência, que são as leis de Deus. E essa é a mensagem que nós trouxemos para vocês no dia de hoje. Vamos ser afáveis e doces, porém vamos estar atentos em fazer da melhor forma possível, lembrando que nem sempre ser afável, ser doce, é concordar, é dizer sim. Agora, peço que procurem relaxar,
onde quer que estejam, da forma que for possível, peço que elevem seu pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade superior, e vamos religar ao Pai de infinito amor e misericórdia. Graças a Deus, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos, irmãos trabalhadores, irmão José, mentor espiritual de nossa amada casa, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos auxilia com as melhores informações, as melhores inspirações para o melhor proceder de nosso trabalho. Agradecemos a maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus para falar sobre Jesus e seu Evangelho, rogando paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados de todo o nosso planeta e seu orbe. E assim, pedimos humildemente a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, e me despeço de vocês com um poema de um autor desconhecido que diz mais ou menos assim: E foi ali, na noite fria, sobre a marquise, abrigando a chuva fina que caía, momento sublime, se eternizou. Frágil flor, beleza especial, se permitindo ser total e natural. Apenas ser, sem medo ser, sem pressa ser, sem mais nenhuma dor, apenas flor. Olhar perdido, descontraído, irradia paz e transborda amor. Assim passou um segundo e se eternizou. No silêncio, doce silêncio, mas que falou, no coração calou. Momento sublime que jamais passou. Noite, chuva, marquise, abrigo, silêncio, reflexão. Passado, presente, futuro, amor, razão. Mansuetude, paz de coração. Nasce a simplicidade, a cumplicidade, tão necessárias à afabilidade do rosto e à doçura do coração. Fiquem com Deus e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.